Olá, Érica Bertolini do Instituto Uniscrite, e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, de como foi a minha trajetória profissional, como eu deixei de ser consultora financeira e me tornei terapeuta. Se você está nesse processo de transição de carreira, se você quer se assumir profissionalmente como terapeuta e está enfrentando inúmeras dificuldades, eu recomendo que você fique comigo aqui nesse vídeo, porque eu acho que a minha história pode te inspirar, te ajudar a entender quais são esses principais desafios que geralmente a gente enfrenta. Então vamos lá. A minha formação acadêmica tradicional é a seguinte: eu sou graduada em administração de empresas com ênfase em administração hospitalar e eu tenho MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria. E aí, quando eu fiquei grávida, eu trabalhava numa grande empresa na Vila Olímpia. Quem é aqui de São Paulo conhece, eu morava em Santo André, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, e trabalhava na Vila Olímpia. Mas era eu e o marido, então, em questão de horário, perder muito tempo no trânsito não incomodava tanto. E aí eu engravidei. E nesse meu trabalho exigia muito de mim. Eu trabalhava na controladoria, né? Eu reportava relatórios direto para a diretoria financeira da empresa. Então tinha alguns períodos do mês que eu tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Quando eu engravidei e a minha filha nasceu, eu decidi que eu não queria mais isso. Eu não queria mais levar essa vida, porque eu tinha decidido ser mãe e eu queria que a minha filha soubesse quem era a mãe dela. E naquela rotina maluca de sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite, meu contato com ela, minha convivência com ela seria muito pouca. Então, conversei com meu marido, nós fizemos um planejamento financeiro e eu fui procurar o que fazer a partir de casa. Fui trabalhar de maneira independente, né? Me tornei autônoma. E aí, como eu tinha muito tempo de experiência em finanças empresariais, eu achei que a melhor saída para o momento era eu começar a me oferecer, me assumir como consultora financeira para pequenas empresas, para ajudar pequenos empresários a entenderem e estruturarem as finanças do seu negócio. E foi assim que começou. E foi bem, eu tinha muitos clientes, eu fazia meu horário, eu tinha bastante contato com a minha filha, estava tudo indo bem. E aí, quando a minha filha tinha uns 2 anos e meio, quase 3, ela começou com uma dor de ouvido. Ela passou 45 dias com uma dor de ouvido, que médico nenhum descobriu o que era. Ela tomou antibiótico algumas vezes, quase ficou internada. Eu estava quase maluca, já achando que era alguma coisa mais grave. E aí uma cliente minha da consultoria financeira me indicou uma iridóloga. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, nunca tinha me interessado verdadeiramente. Mas no desespero da mãe, eu falei, vou lá, porque ninguém está resolvendo. Quando eu estava lá na consulta com a minha filha, com a doutora Niceia, maravilhosa, minha mestra hoje, ela virou para mim, tirou a foto da íris da minha filha, virou para mim e falou assim, olha, ela ouviu alguma coisa de uma mulher que ela não gostou. Toque esses florais e ela vai ficar boa. 12 horas depois, minha filha não tinha mais dor de ouvido e ela nunca mais teve dor de ouvido. E aí isso me despertou um interesse. Como é que ela sabia disso? Além dela ter me dado informações de personalidade, histórico de gestação da Giovana, enfim, uma série de informações que me deixaram muito curiosas. E aí eu falei, vou lá para resolver minha TPM com ela. E fui, e na primeira consulta ela já olhou minha íris e me disse que eu tinha íris de cura, que essa marca de cura na minha íris era muito forte. E aí eu não falei, mas eu pensei que ela estava doida. Eu era consultora financeira, uma pessoa extremamente racional, prática, enfim. E vivia declarando, eu não gosto de pessoas. Não gosto. Me deu uma planilha, mas não me deu uma pessoa.
Então, como é que ela estava ali na minha frente me falando que eu tinha íris de cura se eu não gostava de pessoas? Enfim, ela me falou isso por algumas consultas, eu tive muita resistência. Isso não foi, ela me falou, eu achei legal e vamos estudar. Não, eu sumi por um tempo, não fui mais nas consultas com ela e continuei tocando a minha vida como consultora financeira. Só que ela tinha me dito que isso não ia dar muito certo, né? E o que aconteceu? Não deu muito certo. Chegou um determinado período, eu levei um calote de mais ou menos uns 70% dos meus clientes. E eles me diziam, você faz as minhas finanças, você sabe que eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas daí nessas minhas finanças, por um certo tempo, ficaram comprometidas. E aí nessa do financeiro ficar comprometido, eu fui tentar outras coisas. Então eu tentei marketing multinível, eu fui trabalhar como representante de um software, porque eu tinha muito contatos com contadores, eu fui prestar serviço para uma empresa que participava de licitações, enfim. Algumas tentativas eu fiz em outros negócios, sempre administrativos, com cunho financeiro, e nada realmente deu certo. Aí a minha filha de novo operou de apendicite e depois da cirurgia ela começou a ter umas quedas de imunidade, ficou resfriadinha por várias vezes seguidas, enfim. E aí eu falei, vou levar ela lá na Nicéia de novo, na iridóloga, vou tratar a imunidade dela com floral. Quando eu cheguei lá, voltou na minha memória a frase que ela tinha me dito, de que nada ia dar muito certo enquanto eu não trabalhasse com cura. Mas na hora também o que eu pensei, bom, ela vai ver a íris da Giovana, da minha filha, ela não vai ver a minha, então não tem problema, vamos seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. E na hora da saída, ela virou para mim e falou assim, e você, já está trabalhando com cura? Já fez algum curso? E aí eu falei que não tinha feito. E ela me convidou para fazer um curso de florais que ia ter lá no espaço dela no final de semana seguinte. E eu aceitei, porque afinal de contas nada estava dando muito certo mesmo. Eu aceitei e comecei a fazer o curso de florais. Fiz o curso de um final de semana lá com os florais, foi fantástico e tudo mais. E aí foi me despertando realmente um interesse pela mudança, por mudar de área, né, de profissão. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Depois desse curso de florais, eu fiz o curso de iridologia com a Nicéia, que é fantástico. Os olhos são realmente as janelas da alma, é uma terapia incrível. Fiz várias especializações dentro da iridologia. Hoje, além de iridóloga, eu sou microciometista irídea, eu faço constelação familiar pela íris, enfim, uma formação bem sólida como iridóloga. Me formei como mestra Reiki, né? Fiz todos os níveis do Reiki, 1, 2, 3, me formei mestra. Fiz um curso chamado Bioquibernética por Smith, com a doutora Tamis, é uma técnica incrível, alemã, que tem um resultado assim fantástico com os pacientes, é uma técnica maravilhosa. Fiz o nível 1 e 2 de Reiki Karuna, enfim, biologia quântica, fiz muitos cursos. E aí, quando você vai fazendo esses cursos, né, me formei iridóloga, eu já tinha abandonado a consultoria financeira, eu já tinha encerrado com todos os clientes. Eu falei para o marido, não sei o que eu vou fazer, mas eu não sou mais consultora financeira. Vou atender como iridóloga, que foi a minha primeira formação. E aí, quando eu me formei, estou lá com diploma, posso atender as pessoas. Quando eu fui comunicar essa mudança para as pessoas, algumas coisas aconteceram. Uma delas foi o julgamento, muitas vezes implícito, ali para mim na hora, e muitas vezes não diretamente, né? Mas qual era esse julgamento? Será que ela consegue?
tá mudando de área mais uma vez, porque as pessoas viam as minhas tentativas anteriores como uma mudança de área. E não era, eu estava sempre envolvida ali em questões administrativas e financeiras. Mas enfim, esse julgamento foi muito forte e para mim ele pesou. E aí uma outra pergunta que me faziam num curso de 7 dias, você fez um curso de 7 dias e você consegue atender as pessoas? Pessoas com olho claro como o seu é fácil. E quando você pega uma íris castanha, você vai conseguir analisar? E eu tinha certeza que eu comigo. Mas a partir do momento que as pessoas foram dando as opiniões e foram apontando os julgamentos delas, aquilo foi me deixando em dúvida, foi minando aquela certeza que eu tinha. E aí eu fui fazendo outros cursos, fui me aprofundando na iridologia, fazendo outras técnicas, mas no fundo ficava aquele receio, né? Será que o que eu estou falando para a pessoa que está na minha frente é verdade? Será que eu estou certa? Será que é isso mesmo? Porque realmente eram muitas as incertezas, os medos e as inseguranças que as outras pessoas elas colocavam em mim. E todo mundo que me conhece, acha que eu sou muito segura. Realmente, eu não sou uma pessoa medrosa no sentido de que o medo me paralisa. Eu vou mesmo com medo, mas aquela insegurança, aquele medo foi batendo mais forte. Por quê? Porque era a vida de outras pessoas, era a saúde, era a ansiedade, era a dificuldade que elas estavam passando naquele momento e elas viam me buscar como um socorro. E se eu não conseguisse dar o socorro certo? Então isso em mim tinha um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas, como eu acabei de dizer para vocês, o medo não me paralisava, mas ele estava ali presente, ele me incomodava e demorou um tempo para que eu me sentisse segura. E quando alguém viesse me fazer uma crítica, me fazer uma pergunta, viesse com um julgamento, eu falava, não, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu entendo os sinais. Eu sei ler os sinais de uma íris, por exemplo. Eu sei fazer uma aplicação de biocibernética e sei os resultados que elas vão dar. Eu sei até onde eu posso ir com cada paciente. Então, com o tempo, eu aprendi a assumir e a correr os riscos. Não de maneira irresponsável, não. Mas é que, à medida que eu fui praticando, como eu não deixei aquele medo, aquela insegurança barrar as minhas ações, à medida que eu fui atendendo, que eu fui praticando, eu fui tendo mais segurança do que eu estava fazendo. E aí os feedbacks das pessoas que eu atendia também eram muito, muito bons, muito positivos, muito legais. E aí isso me dava mais certeza de que o que eu estava fazendo era verdadeiramente a coisa certa, que eu estava no caminho certo. O que eu quero passar aqui para vocês hoje é que assim, não se deixem barrar pelo medo. A insegurança do início de qualquer coisa que a gente começa é natural. Afinal de contas, a gente está começando. É como uma criança que está aprendendo a andar, né? Os primeiros passos são meio bambos, às vezes cai, levanta e vai de novo. Não se deixe barrar por essa insegurança, e muito menos pela opinião, pelo julgamento e pela crítica das outras pessoas. Não faça isso com você. Ser terapeuta é uma profissão maravilhosa. A gente leva um nível de consciência, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, a gente ajuda ela em momentos muito desafiadores. Então, não tenham medo de se assumir como terapeutas. Se vocês fizeram
aprenderam aquela técnica, seja ela qual for, e se dedicaram no aprendizado e não tem dúvidas, a princípio teóricas, vão atender os primeiros pacientes, mesmo com essa insegurança. É natural de quem está começando, mas à medida que você vai tendo os feedbacks, isso vai te encorajando para você se assumir. Não deixe de levar a sua técnica para as pessoas, porque independente de qual ela for, eu tenho certeza que é maravilhosa e que vai ajudar alguém. Porque muitas vezes, uma coisa que você ouve de mim vai ter um significado diferente para você quando você ouve de outra pessoa. Então, quanto mais pessoas estiverem levando uma melhor qualidade de vida, uma possibilidade de cura para mais pessoas, a gente vai tornando um mundo melhor, vai amenizando o sofrimento de várias pessoas, né, do mundo. Então, não deixe essa insegurança te fragilizar. Não deixe essa insegurança te desmotivar para que você não se assuma como terapeuta e volte de repente para a profissão que você fazia isso antes. Não faça isso com você. Pratique a coragem e vá com insegurança mesmo. Eu vou sempre postar a partir de agora muitos vídeos, muito conteúdo, com a intenção de te ajudar nessa transição, de te ajudar a se assumir como terapeuta, a correr os riscos dessa profissão que é maravilhosa, que é extremamente transformadora. Então, siga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube está saindo, porque sempre vai ter muito conteúdo novo, com a intenção de te ajudar nessa transição de carreira. Eu estou terminando de formatar um método para ajudar, passo a passo de como romper essas barreiras, essas dificuldades, esses desafios todos. Gratidão por estar comigo nessa jornada e vamos juntas fazer deste mundo um lugar melhor. Gratidão.